Hoje, Deus meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo do 20 até o 22. Não, do 19 até o 22. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças, nem a ferrugem dos ladrões não furta e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessa deverá ser as trevas? Hoje, como podemos ver no Evangelho, de hoje, no Evangelho segundo Mateus, Jesus está falando do tesouro do céu, e o olho são. Então, Jesus no início do Evangelho vai falar sobre, bem no início, no capítulo 6 ao 19, vai falar bem no 19, que não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Eu tenho uma imagem do coração que eu desenhei há muitos anos. Está com uns anos que eu desenhei esse coração. E eu não era muito assim. Eu era já devoto do Sagrado Coração de Jesus, Mas eu não tinha um pouco assim de clareza sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vou mostrar. Essa pintura foi o que fiz quando eu estava no noviciado, No meu período de noviciado, eu fiz essa pintura. Eu fiz no noviciado, com uma folha de papelão, Peguei os pincéis e fiz essa pintura. E trouxe ela para casa, quando eu saí da ordem. Então, vamos voltar aqui para o Evangelho, Quando Jesus fala sobre esse ajuntar tesouros, Jesus está se referindo a algo material. Tipo, nós nós ficamos preocupados em juntar riquezas, Tipo dinheiro, ter casas, ter fama, ter reconhecimento, ter faculdades, ter estudos, Tudo isso parece um tesouro, Parece enquanto estamos no mundo, Parece que essas coisas são um tesouro, para a nossa vida. Parece que, de certa forma, é uma segurança. Mas vemos que Jesus já vai falar que esses não são os tesouros, Não são um tesouro que segura, um tesouro transitório. Por quê? Porque sabemos que tudo isso vai se acabar, Quando Jesus vai citar sobre a questão a questão da ferrugem, da traça, dos ladrões que roubam, Ele vai falar dessa, tipo, a pessoa, vamos supor, a pessoa tem uma coisa, um objeto, um ouro. Com o tempo, aquele ouro vai perder aquela essência, de ouro durante um período. Um objeto, um carro, vai se enferrujar. Uma casa vai se destruir com o tempo, Ou os ladrões vão roubar, ou vão destruir ou matar, E o que fica de valor para a pessoa? Enquanto o apego material, a pessoa vai ficar triste, Enquanto o preço, enquanto o valor do objeto, com tal riqueza. Só que devemos lembrar o que nosso Senhor falou, nosso Jesus Cristo, Que esse tesouro ele não vale de nada.
porque ele é um tesouro passageiro, que é efêmero. Tipo, temos uma quantidade de riquezas, né? De bens materiais, de coisas. Só que a gente não pode ficar apegado a essas coisas, esses bens, essas coisas que são efêmeras. Como é que a gente vai juntar tesouros para o céu, né? Aí que fica a pergunta. É a nossa vida. É a vida de oração, é a vida de renúncia, é buscando o que é verdadeiro na nossa existência, a palavra de Deus. É amando, é servindo, buscando a verdade. Então, isso é os nossos tesouros. É viver na fidelidade dos mandamentos. Mesmo a gente fraquejando, mas a gente pedindo ao auxílio do Espírito Santo para que a gente junte esse tesouro, né, em nosso coração. Aí, por que Jesus vai citar essa passagem do coração, né? Porque lá no fundo é onde deve ficar guardado, né? É como se fosse um baú. Perceba, o coração da gente é um baú, né? Espécie de baú. Mas não vamos se referir ao coração como um baú que junta dinheiro, né? É um baú que nos leva a algo espiritual, sabe? Algo mais profundo. Algo que nos leva para o que é eterno, né? Então, esses tesouros que Jesus, na verdade, está nos propondo é a busca. É a busca pelo eterno, a busca pelo efêmero, né? Então, fica nítido que o nosso coração ele deve abrigar essas coisas que Jesus nos cita, né? Desapego de tudo que nos impeça, né, de viver os propósitos da vida eterna. Segundo, que a gente deve guardar o nosso coração, né, para esses tesouros. Tipo, quando eu escuto a palavra de Deus, que esse tesouro da palavra de Deus vai para o meu coração, né? Que ele possa permanecer aqui e que esse tesouro ele fique permanente, né? Ele nos faça lembrar que a verdadeira vida consiste na vida eterna, não enquanto na vida material. Aí, quando Jesus vai falar sobre essa questão do coração, né? É claro que o nosso coração está apegado a muitas coisas, né? Objetos no mundo material. Ao nosso redor, sempre tem os objetos materiais que estão nos cercando, que estão nos dando admiração, mas que a gente não voltemos no nosso coração, né? Nosso olhar para essas coisas. Que o nosso olhar seja pautado somente para as coisas de Cristo. Palavra, nossa vida de oração, nossa convivência com o Senhor. É isso. E aí Jesus vai dar continuidade, né, que ele vai falar sobre o olho. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, com as peças deverá ser as trevas. Segundo ponto. O nosso olhar, né? O nosso olhar deve estar voltado para o que é puro. Para o que é certo, né? Veja que na primeira parte Jesus vai falar sobre o tesouro, mas ele faz uma conexão ao nosso coração, né? Sim, que os nossos olhos estejam pautados para a luz, né? A luz do Evangelho, a luz da justiça, buscar a verdade, buscar a equidade, né? O equilíbrio, buscar fazermos coisas corretas, né? Que às vezes nós na sociedade também nós às vezes vemos muitas injustiças acontecendo e acaba que os nossos olhos, né, fica como se fosse não mais iluminados, né? Fica como se fosse espesso por trevas. A gente aceitar o erro como algo natural, né? Mas enquanto se for pegarmos sobre a palavra, porque Jesus tá falando sobre o olho são, né? Que a nossa vida de espiritualidade deve nos levar a isso. Que os nossos olhos sejam como uma lâmpada, né? Estejam claros, iluminados, né? Como é que eu e você vamos conseguir ter os olhos iluminados?
pela palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Buscarmos uma vida, né? Que buscarmos uma vida de oração, buscarmos uma vida de entrega, né, pelo reino, servirmos aos irmãos, fazermos a caridade, perdoar, né? Usar os nossos olhos para o que é bom, o que nos leva à vida, né? Porque se os nossos olhos estão voltados só para ao mundo, que fato nossa percepção, nossa vista é sempre pautada para as cores do mundo. Mas se a nossa vista, enquanto iluminadas pelo as coisas que estão claras, a gente vai ver que os nossos olhos estão sendo guiados pela luz, né? Nós não conseguimos enxergar 100% à noite. Mas veja, de dia, quando se tem a luz do sol, a gente está clareando o ambiente, o lugar que a gente pisa, fica fácil de a gente enxergar, né, com a claridade, né? Porque nossos olhos estão iluminados. E à noite a gente não consegue ter essa mesma vista, essa mesma visão, né, das coisas. Então, aí o que Jesus está falando? Para a gente também guardar os nossos olhos de vaidades, de apegos, igual falou agora na parábola do tesouro, né? Que o nosso coração e nossos olhos não estejam pautados para a vaidade. Seja ela moral, seja ela social, seja ela sexual, seja ela no âmbito de várias coisas, né? Então, o que Jesus quer nos dar hoje é que os nossos olhos estejam iluminados, né? E que através desse olho são que a gente possa ver, a gente possa estar unido a Jesus. E que essa luz não sejam as trevas, né? Se o olho está são, todo o corpo está. Mas se o olho está em um estado de trevas, todo o teu corpo está, porque já se acostumou, né? O olhar de injustiças, de maldades, de ruindades, falta de caridade, esquecer do real valor da vida, esquecer das coisas do sagrado, esquecer da palavra de nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se isso está sendo expresso, essas trevas através dos olhos, é porque os olhos acabaram se tornando maus, né? Jesus não está dizendo aqui que a pessoa que tem problema de vista, que tem algum problema de vista, que usa óculos, que usa alguma coisa, isso não quer dizer que essas pessoas sejam ruins. Apenas é algo comum que acontece com todos, né? Com o tempo a pessoa vai tendo problema de vista. Mas Jesus não está falando isso. O que Jesus está falando é que o teu olho são ter que buscar as coisas que são iluminadas pelo bem. Não que a pessoa que esteja os óculos não esteja os olhos são, né? Claro que tem. E os que não usam também, pode ser que estejam em trevas ou estejam na luz, né? Mas vai depender de cada um, que possamos ser iluminados pela luz do Evangelho, para que possamos ter os olhos sãos, né? Um coração iluminado, assim como os olhos iluminados para a palavra de Deus. Que possamos olhar as injustiças, as coisas desse mundo e não se conformar, né? Que possamos não nos apegar a esse mundo que é passageiro, mas buscar as coisas que são verdadeiras para dar um sentido da nossa vida. O que é o sentido da nossa vida? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Buscar não as futilidades do mundo, mas temos a certeza de que, deixando de lado as coisas efêmeras, estaremos unidos com o Senhor na eternidade, né? Claro que isso vai depender de cada um de nós, na sua busca no mundo. Claro que no mundo existem os desafios diários, né? No trabalho, na vida cotidiana, em casa, em todos os lugares que você se depara, você vai ter um desafio, né? Entre ter um coração iluminado, um coração que guarde o tesouro da palavra, e assim também os olhos, né? Para ver os olhos. Não falo no sentido de ver apenas algo ruim, injustiça, né? Tem os olhos para perceber o que está se passando de bem,
para sermos vigilantes, vigiar também com os olhos, né? Não para vigiar o outro, não para estar corrigindo, mas para nos levar sempre mais ao caminho do reino dos céus, né? Que é a nossa meta. Que o nosso tesouro seja o céu, né? E que através dos nossos olhos sãos possamos alcançar esse tesouro inefável, né? Esse tesouro que só pela nossa busca da verdade, pela busca do evangelho, pela busca da conversão, vamos alcançar um dia.